O Agrodebate dessa terça-feira, dia 11/11, está de volta. A gente começa esse bloco falando sobre a Única, que é a União da Indústria, né, de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, que está cobrando o início imediato da transição de combustíveis sustentáveis na COP30, que é um discurso que o Agrodebate já tem feito, já também há muito tempo, né, sobre essa transição dos combustíveis sustentáveis, o biocombustível, o etanol a partir do milho. Então, vou já chamar o seu Bianco, que é o nosso analista de negócios por aqui. Seu Bianco, esse é um discurso que a gente também vem trazendo já há muito tempo, a gente já sabe, o nosso telespectador já sabe. Vale reforçar também, né, para quem está nos assistindo agora, o quanto que o combustível ele não é um combustível fóssil, ou seja, que como o petróleo que você precisa extrair lá de baixo e que é uma fonte esgotável, o milho você planta a cada safra, ou seja, ele é renovável. Então, nada mais justo do que falar sobre esse tema e cobrar um início imediato dessa transição dos combustíveis e um outro momento não seria mais oportuno que não fosse a COP30. Gilson, eu acho que os países vão demorar ainda em virtude de interesses comerciais de mudar do etanol, sair do combustível do petróleo, do combustível fóssil para o etanol. Porque as vantagens do etanol são inúmeras, são menos poluente, renovável, como você falou, ela gera empregos e gera renda para esses produtores rurais, principalmente para produtores rurais. Para o Brasil, as grandes vantagens é que você necessita menos de importação e dependência de países fora. Esses países, principalmente os maiores produtores de petróleo do mundo, o que é que são? São países que vivem em guerra, brigam, uma guerra daqui, outra guerra de lá. Para dobrar o preço do petróleo de um dia para outro é só uma briga entre um país e outro, uma guerra. Fecham o Hormuz, lá como é que é, o Estreito de Hormuz, e daí então isso é muito complicado. Então o próprio brasileiro, ele tem que saber que ele tem que prestigiar o que é vantajoso principalmente para o país. Mas o etanol hoje não é vantajoso só para o país, é vantajoso para o meio ambiente, para o bolso do cliente, porque hoje o etanol está sendo mais barato, na conversão dos 70% está sendo mais barato o etanol e vai ser mais barato porque inúmeras indústrias brasileiras, principalmente do etanol do milho, estão sendo lançadas no mercado, estão surgindo. Então, e cada vez mais o brasileiro, o produtor rural, ele irá produzir mais e mais milho. E essas indústrias também, a cada vez, elas vão conseguir baixar o custo de produção delas e o etanol vai ser cada vez mais barato. Então, eu vejo assim um horizonte fantástico para que o etanol seja dominante no mundo. Depende do quê? Principalmente do consumidor e vamos lá, né? Principalmente de nós brasileiros, porque nós no etanol, nós somos pioneiros. Já fazem 30 anos que nós, principalmente o etanol da cana-de-açúcar, a gente domina. Então, essa tecnologia, esse conhecimento, esse know-how a gente tem e temos, então, nós, como consumidores, prestigiar isso. A gente está falando de consumo de etanol, mas não necessariamente ele sozinho. Mas eu não quero usar o etanol no meu carro. Eu prefiro a gasolina, por algum motivo. A gasolina no Brasil, ela tem a mistura, né, com o etanol. Ela não é a gasolina pura, ela tem mistura com o etanol. E aí, para a gente isso é algo muito comum, ok, a gente já sabe disso. Agora, e o resto do mundo? É gasolina pura, né? Aí o ministro dos Transportes, o Renan Filho, ele afirmou ontem que se o mundo utilizasse etanol misturado na gasolina,
como o Brasil faz, as emissões de carbono teriam redução significativa. E é por isso que não faz sentido outros países cobrarem tanto do Brasil quando eles estão fazendo o mais errado possível. Lembrando que também essa semana, ou na semana passada, a gente falou aqui, ontem, né, foi 75% das emissões dos gases do efeito estufa são CO2, né? Ou seja, maioria das vezes, boa parte das vezes aí, os veículos. Às vezes a gente esquece que eu quero só abastecer na gasolina. Você está pagando o preço da gasolina, você está levando 30% de álcool também, na mesma mistura da gasolina. E os países, já sabe aquilo que a gente falou há pouco, eles têm interesse comercial, eles querem... Você acha que a OPEP lá, que é a Organização dos Produtores de Petróleo, não vai enfiar uma montoeira de dinheiro em cima de ONGs e de emissoras de comunicação para que defendam o petróleo, ou pelo menos, se não defender o petróleo, para que pelo menos fique quieto, não se fale das grandes vantagens do etanol? Isso daí já está sendo feito faz muito tempo. Muito bem. Aí, seu Bianco, eu quero entrar em outro debate. Seu Bianco, vou fazer uma pergunta. Resposta breve. Qual combustível entrega mais potência? O etanol ou a gasolina? Qual carro vai ficar mais potente para rodar por aí nas ruas? Eu acho que é o etanol. Muito bem. A gente vai ver agora uma afirmação do César Urgnani, que você que assiste aí Auto Esporte já deve ter visto ele lá na Globo, no Auto Esporte, falando. Ele é piloto de testes, é conhecido, enfim, mais de 30 anos de experiência na indústria automotiva. Ele respondeu para o Tadeu Schmidt essa pergunta, né? Quem que é mais potente? O etanol ou os outros combustíveis? Vamos ver a resposta. Hoje eu vou ter que caprichar na direção, viu? É que eu vou dar carona pro César Urgnani, um dos maiores especialistas em carro no Brasil. Ele é piloto, sabe tudo de motores e vai falar sobre o desempenho do etanol nos carros flex. Bora lá. César, tudo bem? De carona com Tadeu. Quem diria? Hoje você vai aqui no carona, eu pilotando. Prepare-se, hein? Então, deixa eu pôr o sim. Dica para quem usa etanol economizar mais. É fácil. O etanol, ele te entrega mais potência. Se ele entrega mais potência, eu acelero menos para fazer a mesma coisa. Todas as vezes que você acelerar menos, você vai economizar mais combustível. Simples. E aí, quando você tá mais devagar, é aquela coisa mais tranquila. Quando você precisa de uma aceleração maior para fazer uma ultrapassagem, tudo bem, você vai lá. É essa versatilidade do etanol que é interessante. Porque você quer fazer uma ultrapassagem de um caminhão, precisa de mais potência. Enfia o pé no acelerador, tem. Eu quero economizar combustível. Eu teria que acelerar mais com gasolina do que com o etanol para ter o mesmo resultado, porque o etanol te entrega mais potência e mais torque. E com isso você economiza mais combustível. E aí tem aquele preço menor. Entendeu? E aí já fica tudo... Vale a pena. Tudo valendo a pena. Eu confesso que fiquei surpreso, seu Bianco. O etanol oferece mais potência para o veículo. Jossan, nós ainda... Eu te respondi que o etanol gerava mais, por quê? Porque a gasolina teria uma mistura, e essa mistura, no meu entender, faz com que a potência confunda a potência. Isso seria meu entender. Porém, é completamente diferente. O próprio etanol mesmo, ele dá mais potência. Que espetáculo, mais uma notícia boa, conservação de motores, só que a gente ainda tem, José, aquela teoria que o etanol era pior também, em virtude do quê? Principalmente no sul do país, para quem não é do sul, como o frio, o etanol, quando você abastecia de álcool lá, 30, 40 anos atrás, o etanol, o carro saía tossindo mais, até que ele aquecesse bem. Ele levava
esse desconforto que a gente, né? E hoje a tecnologia dos motores já estão bem melhor, mas se tinha esse desconforto, daí a gente achava então assim que o etanol ele era menos potente. Porém, eu sempre vi que nos carros que eu possuía, assim, os carros que nós tivemos, sempre eu vi assim que o carro a álcool era muito mais potente. Seu Bianco, o senhor percebeu aí que nesse vídeo que a gente compartilhou, ele tem uma logomarca ali que ele é de uma campanha, que é a campanha da Única, que é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Essa é uma campanha dela que chama Vai de Etanol, ou seja, incentivando o brasileiro a usar mais etanol. O senhor mencionou sobre a mistura dos dois. E eu vou fazer o convite para o senhor mais tarde e quem estiver nos assistindo para entrar no site vaidietanol.com.br. Vaidietanol.com.br. Tem muita informação bacana sobre mitos e verdades a respeito dos combustíveis. E lá embaixo tem um quiz. Eu fiz esse quiz. E uma das perguntas é: pode misturar etanol e gasolina no tanque de um carro flex? E eu já tinha ouvido de outras pessoas: não, você não pode fazer isso, não. E aí eu fui respondendo o quiz: não. E para minha surpresa, a resposta foi: você errou. A resposta correta é sim. É possível misturar etanol e gasolina no tanque de um carro flex, pois o sistema do carro ajusta automaticamente a mistura para otimizar desempenho e a eficiência, independente da quantidade de etanol ou de gasolina no tanque. Ou seja, o que era um problema antigamente, a tecnologia já solucionou. Mas aí, seu Bianco, para a gente continuar também com um pouquinho de tirar um pouquinho de dúvida, etanol e gasolina. Beleza, o senhor acertou. O etanol é mais potente, mas quanto de potência que o etanol pode proporcionar em relação à gasolina? O senhor tem um palpite? Porcentagem? Agora você me apertou. Vamos chutar aí. 5%. Vamos ver o que disse César Urgnani, mais uma vez, em mais um vídeo da campanha Vai de Etanol, da Única, da União de Indústria de Etanol de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, em resposta ao Tadeu Schmidt nessa campanha. Vamos ver o quanto de potência que o etanol pode ter a mais comparado com a gasolina. Sobre a potência que o etanol gera mais. Você vai notar que no manual do carro está escrito, todas as marcas, quando querem anunciar a potência do seu carro, anunciam em etanol. Você vai ver de que o seu carro, por exemplo, tem 120 cavalos na gasolina, mas se tivesse etanol seria 132, 133 cavalos. Então o carro é muito mais forte quando você usa etanol. Vou dar um exemplo: quem gosta de carros esportivos ou carros de corrida opta pelo etanol porque dá mais potência para o motor. Quanto a mais de potência pode ganhar um carro a etanol? Varia de acordo com o carro? Vai variar de acordo com a calibração daquela montadora, mas ela pode melhorar a potência em torno de 5% até 10%. O que lá, em números absolutos, é representativo. É bastante coisa. É bastante coisa. Mais uma vez, seu Bianco acertou, de 5 a 10% de potência que o etanol oferece. E isso também me deixou surpreso, porque eu acho que eu cresci achando que a gasolina era um combustível mais robusto, então isso iria proporcionar mais potência ao veículo. E agora eu fico surpreso também em saber que a gente pode ter de 5 a 10% de potência a mais. Você viu ali, né? De 120 cavalos com gasolina para 132 cavalos com etanol, é uma diferença considerável. Eu adivinhei no chute, mas eu vou te falar outra coisa que a gente pode... você falou ali também na tecnologia do etanol. Isso, quem descobriu tudo isso, esse know-how, essa tecnologia, esses avanços, é a indústria brasileira.
Então, nós sempre, quando vemos alguma coisa de primeiro mundo, a gente fala de primeiro mundo, fala que os outros países têm avanços, que os outros países têm estudiosos, que os outros países fazem isso ou aquilo, a gente esquece de defender nosso Brasil. Essa tecnologia que você mesmo citou, desses carros a álcool, dessa conversão, que o próprio motor responde conforme se eu estou usando gasolina ou se eu estou usando álcool. Isso, quem é que está muito à frente disso? É a indústria brasileira. Por quê? Porque nós temos muito etanol aqui. Outros países, poucos países usam etanol. Então, por que é que nós não vamos usar tudo isso como benefício e tentar exportar toda essa tecnologia, esse conhecimento? Isso vai ser fantástico, e nós, como indústria, acho eu que nós podemos vender o Brasil e ganhar um bom recurso, isso sendo o quê? Muito bom para o mundo, muito bom para o meio ambiente. E a gente acabou de ver através de... Tem muito mais conteúdo lá no site, vou repetir para quem está nos assistindo, vaidietanol.com.br. Entra lá, tem muita informação que eu acho que vai deixar você também surpreso, assim como eu fiquei. E também aqui na nossa programação a gente vai usar dessas informações da Única, da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, para levar informação para você, telespectador. Então, em outras oportunidades que nós conversarmos sobre o biocombustível, você verá também mais informações, porque tem muito mais conteúdo dentro do site. Você viu aí o Tadeu Schmidt participando, além do César Ognani, tem mais especialistas em sustentabilidade, em bioenergia, em negócios, que fazem parte dessa campanha que é muito legal da Única. E só lembrando então, a Única está cobrando durante a COP30, portanto, mais sustentabilidade de outros países. É o início dessa transição de combustíveis sustentáveis na COP30, e essa é a função. Legal falar disso, legal mostrar isso e cobrar de outros países para que façam a sua parte também. Seu Bianco? Talvez, José, não sei se, tomara que tenha isso, mas se passasse esses vídeos lá na COP30 para mostrar para todos esses palestrantes, mostrar essas grandes vantagens que nós temos do etanol. Porque nós que somos brasileiros, eu e você, Daiane, que defendemos o agro, eu sinceramente, eu não tinha esse conhecimento que você está nos passando hoje. Muito bem, a gente segue. Em outras oportunidades vocês ainda vão ver mais informações dessa campanha valiosíssima e que mostra o quanto que o Brasil tem potencial e perante o mundo. Seguimos o nosso programa, a gente vai fazer o nosso último intervalo comercial. Seu Bianco, daqui a pouco eu te chamo de volta. No próximo bloco, a gente vai falar de mais uma mobilização que a França deve fazer contra o acordo Mercosul-União Europeia, isso por conta de uma fala que o Macron fez aqui no Brasil. O que o Macron falou, hein? E daí, no próximo bloco, a gente fala também sobre o plantio da soja no Brasil e em Mato Grosso. Vamos trazer números. A gente já volta, o intervalo é rápido.